querido aluno, querida aluna! Iniciando hoje mais um módulo da nossa matéria de navegação aérea. Hoje a nossa aula é muito interessante, a gente vai conversar um pouquinho sobre os instrumentos das nossas aeronaves. Ao longo de um voo de navegação, você com certeza já deve ter essa noção, você no papel de comandante vai gerenciar diversas vezes instrumentos, sistemas, cabine de comando, o companheiro do lado vai trabalhar com você ali a partir do CRM e tudo isso é muito importante. Então é realmente uma noção muito abrangente que eu vou passar aqui para vocês e ao mesmo tempo de uma forma que você possa sair com um conhecimento básico sobre os instrumentos que a gente utiliza. É legal que essa aula ela vai se confundir um pouquinho com as aulas que você está assistindo de teoria de voo, de conhecimentos técnicos, pois hoje a gente vai falar mais na visão do navegador, do piloto navegador, ok? Para a gente começar esse nosso bate-papo, é importante que a gente relembre alguns conceitos que você já deve ter realmente assistido nas outras aulas aí do curso da EJ. Então, lembrando, nós temos os instrumentos que funcionam através da pressão, os instrumentos giroscópicos e os instrumentos magnéticos. Aqui nós temos alguns exemplos básicos desses instrumentos. Então, os instrumentos por pressão é o velocímetro, altímetro e o climb. Os giroscópicos, turn and bank, giro direcional e o horizonte artificial. E os magnéticos, a nossa bússola magnética. Hoje é muito interessante porque a aviação está evoluindo, não concorda? Realmente com ao passar dos anos, cada vez mais nós deixamos de ter os painéis analógicos. Então é muito comum algumas aeronaves que você vai voar, você se deparar com instrumentos analógicos que possuem diversos relógios e com o tempo essa evolução está nos trazendo cabines e cockpits mais evoluídos, mais simplistas e ao mesmo tempo mais objetivos, que nos garantem, por exemplo, uma fácil visualização e um fácil gerenciamento ao longo do nosso voo. Por isso que é muito importante aqui na aula da EJ de navegação, o meu compromisso com você que está assistindo é de prepará-lo para uma interpretação do instrumento analógico e também do instrumento do Glass Cockpit, ok? Então vamos começar esse bate-papo falando dos instrumentos por pressão. Os instrumentos por pressão, relembrando aquela parte de teoria de voo, nós temos dois tipos de pressão que nós trabalhamos automaticamente ao longo do nosso dia a dia. Então nós temos a pressão estática e a pressão dinâmica. A pressão estática nada mais é do que aquela pressão que nós sentimos naturalmente na atmosfera. Então aquilo que nós conhecemos como QNH, 1013, 1015, 1020, isso é chamado de pressão estática, uma pressão natural que o nosso corpo ele é capaz de superar, é capaz de aguentar, assim como todos os objetos e aí por diante. Então isso é pressão estática. A pressão dinâmica, ela está diretamente relacionada com fluidos em movimentos. Então a gente chama de pressão de impacto, ok? Então a palavra impacto ela acaba sendo uma palavra-chave aqui para nós. Inclusive você já deve ter assistido dentro da matéria de teoria de voo que a pressão dinâmica e a pressão estática, o diferencial existente entre as duas nos garante a sustentação da aeronave. Tem aquele conceito do teorema de Bernoulli e aí por diante, ok? Bom, então agora que nós introduzimos um pouquinho como que funciona essa parte, lembrando que aqui não é tão técnico, nós estamos numa aula de navegação, mas nós temos lá o nosso tão famoso tubo de pitot. Tubo de pitot, sistema de pitot estático, correto? Então o tubo de pitot, ele vai nos garantir a captação da pressão dinâmica, também vai possuir uma entrada de pressão estática, e nós temos também nas aeronaves a captação da pressão estática, normalmente nas laterais. E o funcionamento do tubo de pitot é bem simples. Então, nós temos aqui a captação, a parte da frontal aqui do tubo de pitot vai realizar a captação da pressão dinâmica, sinalizada aqui na nossa cor vermelha, que vai entregar a pressão dinâmica para o velocímetro. E aí, nós temos também a nossa tomada de pressão estática, que vai realizar a captação da pressão estática também para o velocímetro, para o climb e para o altímetro. Como você já viu,
O nosso tubo de pitot, ele também possui uma entrada de pressão estática que vai ser anulada com essa entrada e vai sobrar apenas a pressão dinâmica para o correto funcionamento do velocímetro. Temos aquecedores que são utilizados para caso de gelo, situações de voos mais frios. Uma entrada de pressão alternativa da parte estática. Não são todas as aeronaves que possuem essa opção, mas a grande maioria delas possui uma entrada estática alternativa, né? E nós temos diversos modelos de tubo de pitot. Então, temos aqui os mais comuns utilizados nas aeronaves Cessnas de instrução. Temos este modelo aqui, lembrando aqui um tubarão, né, uma barbatana ali, que é utilizado no Seneca. No Airbus, temos as entradas de pitot nas laterais dessa forma. É interessante que aeronaves de grande porte, elas possuem mais do que um tubo de pitot, como exemplo, um tubo de pitot para o comandante, um tubo de pitot stand-by, um tubo de pitot para o copiloto, e podendo ter mais tubos de pitot além desses. Aeronaves de grande performance também, aeronaves a jato aqui, então também possui tubos de pitot diferentes. E essa captação de pressão dinâmica com a pressão estática, como nós vimos, ela garante o funcionamento de 3 instrumentos básicos. Então nós temos lá o velocímetro, o climb e também o altímetro. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o velocímetro. O velocímetro, nós costumamos dizer que o piloto voa baseado em velocidade. O piloto que sabe interpretar um velocímetro, ele vai voar com maior facilidade. Começando o nosso bate-papo, o velocímetro, então nosso indicador de velocidade, ele costuma ter aqui alguns arcos. Nós temos o arco verde, o arco branco, arco amarelo, um arco vermelho e para alguns também o existente ali o arco preto. Esses arcos, eles nos garantem indicações básicas de algumas limitações. É como, falando bem informalmente para você, uma interpretação de farol de carro. Você pode voar nessa velocidade, você pode voar nessa velocidade com cautela, pois pode gerar danos estruturais para a sua aeronave, e você não deve ultrapassar aquele arco vermelho. E também aqui nós temos um exemplo de uma Glass Cockpit. Então aqui nós temos uma chamada Speed Tape, ok? Que é a nossa fita de marcação de velocidade. Ela também vai possuir o arco verde, o arco amarelo, o arco branco. O arco verde, então, nos indica uma operação normalizada. O arco amarelo não é recomendado para voos em atmosferas turbulentas e também não é possível você atuar os comandos em grande proporção. O arco vermelho, se ultrapassado, pode realmente gerar danos que sejam ali contínuos, né, que você não consiga reverter esses danos na sua aeronave. O arco branco é o nosso indicador de limitações para a operação de full flap. Por exemplo, esse aqui é um velocímetro de um Cessna 152. Ele nos indica que a velocidade de flap inicia com 35 nós e termina com 85 nós. Aí eu te pergunto, se eu estiver em uma velocidade de 100 nós, eu posso dar um flap nessa aeronave? Um flap 10, por exemplo? Posso. O que muitos pilotos confundem é que eles acham que o arco branco limita todas as posições de flap. Porém, esse arco branco ele é um limitante para total deflexão do flap, ok? Então, estude sempre o manual da aeronave que você vai poder interpretar com maior facilidade. Todas essas limitações, elas possuem alguns nomes técnicos. Então, como nós vimos aqui, nós temos os arcos e existem nos manuais das aeronaves, por exemplo, VNE, velocidade nunca exceder, que é o nosso arco vermelho. VNO, velocidade estrutural. Então, inicia o VNO, é a parte do arco amarelo. VA, velocidade máxima de manobra, é aquela velocidade ao qual você pode realmente comandar até o batente o seu comando, máximo comando seja de aileron, seja de profundor, de leme. E VFE, velocidade de flaps estendidos, né? Que é a máxima, no caso do Cessna 152, de 85 nós. Não é indicado no velocímetro a velocidade de melhor planeio, por isso algumas velocidades o piloto deve possuir a consciência de como realizar essa leitura, né? Então a parte de planeio você vai consultar realmente dentro do próprio manual da aeronave.
Existem também outras velocidades, mas que não vem ao caso aqui para este momento da nossa aula. Temos também o altímetro, então o altímetro vai nos indicar a altitude ou a altura, depende do que você ajustar naquele equipamento. Então nós temos o altímetro analógico e o nosso altímetro no Glass Cockpit, indicado aqui. O que é interessante no altímetro, ele possui aqui a janela de Kossmann e ele tem essa zebrinha. Muita gente não sabe o que é essa janelinha zebrada. Essa janelinha indica, após você passar 10 mil pés, ela fica totalmente na cor em preto, todo em negrito, indicando que você ultrapassou 10 mil pés, o altímetro zerou e vai iniciar uma nova marcação. Temos o nosso climb, indica as nossas razões de subida ou razões de descida. E aí o climb, ele também é indicado aqui no nosso Glass Cockpit, ok? Então são esses 3 instrumentos básicos que funcionam por pressão. Além dos instrumentos por pressão, nós temos os instrumentos giroscópicos. Eles são muito interessantes, porque, lembrando alguns conceitos de física, nós temos lá os giroscópicos. Não sei se vocês já brincaram com algo chamado de giroscópico, mas ele possui aquele equilíbrio próprio, que tem lá duas forças que nós chamamos de precessão e aí por diante. Então o giroscópico, ele é capaz de se manter em equilíbrio quando em movimento. E esse tipo de giroscópico é instalado dentro de alguns instrumentos da aeronave. Por exemplo, instrumentos que nos indicam as curvas, subidas, muitas vezes a subida nem tanto, mas na verdade mais a questão da curva, tá? Quando eu falo de subida é mais em relação a ângulo de atitude, que é o nosso horizonte artificial que vai estar indicando isso. Mas não confunda, tá? O climb é por pressão, agora o horizonte artificial, ele vai indicar as nossas atitudes, né, através de ângulos, e o giroscópico garante esse equilíbrio, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre como que funciona. Para o sistema giroscópico funcionar corretamente, toda aeronave deve possuir um sistema de vácuo, tá? O sistema de vácuo, ele é responsável por manter ali um vácuo necessário para o correto funcionamento do sistema giroscópico. E esse sistema de vácuo, ele vai garantir o funcionamento de alguns instrumentos. Um deles é o Turn and Coordinator. Aqui no Brasil é conhecido muito como pau e bola. É o nosso indicador de curvas coordenadas. Então o Turn and Coordinator, ele vai nos indicar ali uma curva padrão para 2 minutos. É interessante, se você tiver essa curiosidade, conforme a velocidade aerodinâmica da aeronave, nós podemos realizar um cálculo de qual é a curva padrão a ser realizada para... Caso você mantenha essa curva padrão, ela vai demorar 2 minutos para você realizar uma curva de 360 graus. Por isso que tem essa indicação de 2 minutos. E aí é bem simples, ele tem essa bolinha e é como se fosse ali realmente o equilíbrio e a curva sendo feita de forma coordenada. Ali no nosso Glass Cockpit também possuímos essa barrinha horizontal que nos indica se a curva está sendo coordenada ou não. Muito interessante, sempre antes do voo, você conferir se essa bandeirola está apagada, se ela não está na cor vermelha, ok? Se ela estiver na cor vermelha, significa que a parte elétrica do Turn and Coordinator não está funcionando. Então, provavelmente, o giroscópico, que precisa de movimento para se manter em equilíbrio, não vai te dar indicações corretas ao longo do voo. Vamos entender um pouquinho melhor como que isso funciona? Então, aqui nós temos um exemplo. Essa aeronave, ela iniciou uma curva pela direita, mas observe, o piloto está apenas comandando a aileron, né? Ele está apenas realizando um movimento de rolagem. O que acontece? A bolinha, ela espirrou para a direita, indicando o que para o piloto? É igual o jogo de futebol, para o lado que a bolinha for, você chuta. Então, se a bolinha veio para o lado direito, você tem que chutar o pedal direito. Eu digo chutar, ok? Mas, logicamente, nós temos que tratar a aeronave sempre com delicadeza. Então, você vai comandar o pedal direito durante a curva, mantendo a curva coordenada. Neste terceiro exemplo, o piloto comandou apenas o leme, apenas um movimento de guinada. Consequentemente, a bolinha escorregou para o lado oposto, indicando para o piloto que alivie um pouco o pedal. Você está comandando muito o pedal e também não está comandando o aileron. Então, curvas descoordenadas. O exemplo básico seria este. Observe,
aquele café do patrão vai escorregar dentro do avião, o óculos escorrega, então nada disso é interessante. A melhor curva a ser realizada é uma curva coordenada. Ok? Combinado? Então sempre realize curvas coordenadas aí nos seus voos. Outro instrumento que utiliza também a parte de giroscópicos é o nosso horizonte artificial. Ele é o coração do voo IFR. Por isso que nessa primeira formação da sua carreira, dificilmente você vai utilizar o horizonte para os seus voos. Mas ele é muito importante. Ele tem aqui indicação se você está nivelado, qual é a sua situação em relação ao horizonte, indicadores de curvas, né? Inclinação de curva de 10, 20, 30 e aí por diante, atitude, ângulo de subida, ângulo de descida, e também no Glass Cockpit ele acaba sendo um plano de fundo ali da tela que garante uma melhor visualização para o piloto. E aqui nós temos diversos exemplos de atitudes que são utilizadas ao longo do voo. Então aqui nós temos uma aeronave subindo, curvando para a direita, o horizonte está dessa forma. Aqui nós temos uma aeronave subindo em linha reta, uma aeronave subindo, curvando para a esquerda. Essas três aeronaves estão niveladas, porém essa está curvando para a esquerda, essa está curvando para a direita e essa está realmente nivelada. Como explicado, temos indicadores então de curva, você também possui um ajuste para nivelar aqui o nosso horizonte artificial. E aqui nós temos exemplos finais com aeronaves que estão descendo durante o voo, ok? Então, este aqui é um exemplo de horizonte artificial. Por último, nós temos o nosso giro direcional. O giro direcional, ele é como se fosse uma bússola, porém te garante uma visualização 360 graus em torno da aeronave. O ponto negativo é que muitos giros direcionais, eles são realmente manuais, você necessita ajustar toda vez que você altera a sua proa, você realiza o ajuste do seu giro para a sua proa atual conforme a sua leitura da bússola magnética. Agora, as aeronaves de Glass Cockpit, elas possuem um giro que já são, elas possuem na verdade um giro que já é automático. Tá? Então ele, conforme você realiza as curvas, ele já vai automaticamente sendo comandado, logicamente, digitalmente e te indicando ali as proas, os rumos em torno aí da sua aeronave, ok? Por último, nós temos os instrumentos magnéticos. Instrumentos magnéticos, na verdade, nós usamos aqui o plural, mas nós temos um instrumento magnético que é a nossa bússola, o instrumento mais utilizado na matéria de navegação aérea e durante o voo de navegação. A bússola, ela possui então um cartão graduado, que vai nos indicar as direções magnéticas, um vidro protetor na sua parte frontal, os ímãs, né, que nos garantem a parte de magnetismo, parafusos para compensar os desvios da bússola, o atuador do compensador, bujão, um líquido, normalmente esse líquido ele pode ser um xilene ou querosene ali dentro, e o flutuador em si. Lembra, falamos já disso, nós temos o cartão de desvio, linha de fé. O que você precisa saber para a sua banca da ANAC algumas coisinhas que na verdade você já até sabe, mas reforçando aqui. A bússola é atraída pelo norte magnético. E pode ser questionado para você na banca o que é a linha de fé. Então a linha de fé é essa linha que nos indica a direção que nós estamos voando. Além disso, lembra dos líquidos xilene e querosene e qual a função dos compensadores magnéticos que na verdade é de compensar as defasagens existentes na bússola, ok? Então, muita atenção principalmente nos conceitos apontados aqui na cor amarela. Continuando aqui a nossa aula, só para a gente ter um conhecimento mais abrangente, não é nada que cai na sua prova, vou falar bem rapidamente, inclusive a gente vai falar também de alguns sistemas, mas é mais realmente para que você saiba que existe, não vou explicar muita coisa. Temos aqui outros instrumentos, outros equipamentos, outros sistemas, indicadores da nossa aeronave. Então toda aeronave vai ser equipada, na verdade não toda, né, mas a grande maioria vai ser equipada com rádios comunicadores. O piloto a todo momento ele precisa realizar a leitura de temperatura do óleo, pressão do óleo daquela aeronave. Temos os transponders que são utilizados também ao longo do voo, GPS, marcador ali do EGT da nossa aeronave. Temos
marcador de rotações por minuto da hélice, o nosso fuel flow, que é indicador ali de consumo de combustível por hora para facilitar o seu gerenciamento e até mesmo ajuste da sua mistura, o nosso sistema de vácuo, que vai mostrar se está operante ou não, a parte de pressão, tá? Algumas aeronaves que são de turbo, elas têm indicador de manifold aqui. Temos os amperímetros, que nos indicam se a bateria está sendo carregada. Os nossos liquidômetros, que indicam a quantidade de combustível na aeronave. Termômetros. Temos também relógios que são instalados nas aeronaves. VORs, TCAS, NDBs, que na verdade chamamos de ADF, radioaltímetros, FMS ou FMC, depende muito do sistema da aeronave. O nosso sistema de piloto automático. O que é muito interessante é que todos estes sistemas são protegidos por disjuntores, ok? No que nós chamamos muito nos nossos checklists de circuit breakers. Todo o sistema elétrico da aeronave é protegido por disjuntores, ok? Se você tiver mais curiosidades sobre esses instrumentos e sistemas que é um pouco mais aqui como forma de apresentação, nada explicativo, é importante que você faça uma pesquisa mais abrangente, pois não cabe aqui dentro do curso de navegação esse conceito técnico, ok? Mas eu tenho certeza que você entendeu realmente muito melhor um pouquinho como que funciona a parte dos instrumentos utilizados dentro da nossa matéria de navegação. Espero que você possa ter entendido muito bem o nosso assunto e que a gente se encontre na nossa próxima aula. Um forte abraço!